A santa paz de Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a orientação do Espírito Santo no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Irmãos amados, tenho algo muito importante para compartilhar antes de continuarmos. Os canais que anunciam a palavra de Deus estão sendo duramente perseguidos e até derrubados. Isso nos entristece, mas não nos faz parar. Por isso peço humildemente, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Assim o YouTube entende que o canal é sério e relevante para nossas vidas e para quem nos assiste. Vamos juntos manter viva essa obra de evangelização. Que o Senhor recompense cada gesto de apoio. Deus abençoe. Agora vamos à leitura da Santa Palavra. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra ônix. E o nome do segundo rio é Giom. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o oriente da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ah, irmãos e irmãs, quanta beleza há neste capítulo! Deus terminou sua obra e descansou. Mas não descansou por cansaço, pois Ele é o Deus eterno. Descansou para nos ensinar que há tempo de trabalhar, mas também tempo de parar, contemplar e reconhecer que tudo vem dele. Quantos hoje vivem correndo, lutando, se esgotando?
e nunca param para glorificar o Criador. A santificação do sétimo dia é um convite à adoração. Deus não precisa de folga, mas nós precisamos de consagração. Precisamos pausar para ouvir, refletir e lembrar quem é o Senhor da nossa vida. E então, do pó da terra, Ele forma o homem. Não do ouro, não da prata, mas do pó. E ainda assim, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Oh, que mistério! Um ser frágil, mas cheio de um espírito eterno, vindo direto de Deus. Você tem ideia do valor que isso tem? E Deus planta um jardim, um lugar de abundância, de beleza, de comunhão. Deus não criou o homem para o sofrimento, para a dor ou para a morte. Criou-o para a intimidade, para a presença, para a liberdade. Mas Ele também estabeleceu limites. Sim, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. E Deus disse: não toques. Irmãos, Deus não impõe robôs. Ele quer obediência por amor, não por força. E o limite é uma proteção, não uma prisão. Quando o homem desobedece, como veremos no capítulo seguinte, tudo desmorona. Mas por agora, veja que Deus preparou tudo com perfeição. Até mesmo a solidão de Adão Ele viu e não permitiu que durasse. Ele forma a mulher da costela, não da cabeça para não mandar, não dos pés para não ser pisada, mas do lado para andar junto. Um só corpo, um só destino, um só amor. E aqui, amados, aprendemos que o plano de Deus é perfeito. Que Ele nos criou para o bem, para o relacionamento, para a comunhão com Ele e entre nós. Mas, infelizmente, muitos se afastaram desse plano. O Éden virou lembrança, a intimidade virou medo, e o fôlego da vida se transformou em suspiro de dor. Mas escute com atenção. Deus ainda está soprando vida hoje. Ele ainda planta jardins. Ele ainda busca aqueles que andam nus e envergonhados. E Ele ainda salva. Arrependa-se. Volte ao Criador. Ele é o mesmo que formou Adão com as próprias mãos. Ele é o mesmo que sopra vida nova no pecador arrependido. Você pode ter se sujado no caminho, pode ter perdido o rumo, mas o Deus do Éden ainda está chamando. Onde estás? Se você ouviu essa mensagem e sentiu o Espírito Santo tocar, não endureça o coração, não adie sua entrega. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Levante os olhos, volte ao jardim e aceite o sopro da vida eterna. Jesus é o caminho de volta. Ele é a árvore da vida que foi plantada no meio da cruz para te restaurar. Ó glória! Irmãos e irmãs, o que acabamos de ler não é apenas um relato antigo. É o retrato do início do propósito eterno de Deus com a humanidade. É o Éden, é a comunhão, é o sopro divino fazendo o barro se erguer em vida. É o Deus que forma, que planta, que separa, que edifica. É o Deus que ama profundamente o homem a quem criou. Neste capítulo sagrado, vemos o homem sendo formado com suas próprias mãos. O pó da terra ganhou alma vivente com o fôlego do Todo-Poderoso. Ele não falou apenas, ele tocou, ele soprou. Isso é pessoal. Isso é íntimo. O Deus eterno se inclinou à terra por mim e por você. E quando tudo estava pronto, o jardim preparado, o alimento disponível, a beleza criada, o Senhor plantou o homem ali. E ainda foi além. Viu que não era bom que ele estivesse só. Deus não apenas cria, Ele cuida dos detalhes. Fez a mulher da costela, não da cabeça, para que não o dominasse, nem dos pés, para que fosse pisada, mas do lado, para estar ao lado dele, debaixo do braço para ser protegida, perto do coração para ser amada. Mas também há uma advertência solene: do fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus colocou limite, e isso ainda vale hoje. Muitos querem o Éden, mas desprezam a obediência. Querem a bênção, mas rejeitam o mandamento. Mas não há paraíso sem submissão. O que mantém o jardim não são só as árvores, é a obediência ao Criador. Querido, talvez você esteja afastado do plano de Deus.
Talvez você sinta que saiu do Éden da presença, que rompeu os limites, que desobedeceu. Mas há uma boa nova. O mesmo Deus que soprou vida no pó quer hoje soprar esperança sobre tua alma. Talvez você tenha trocado o jardim por um deserto. Talvez seu coração esteja seco como a terra, que precisava do vapor para ser regada. Mas hoje o Espírito Santo está te alcançando. Hoje o Senhor quer restaurar tua alma. Ele quer te reconduzir ao lugar da comunhão. É tempo de arrependimento. É tempo de voltar ao princípio. De reconhecer que sem o sopro de Deus, somos só barro. É tempo de dobrar os joelhos, rasgar o coração e clamar: Senhor, me refaz. Sopra em mim novamente. Planta minha vida no centro da tua vontade. Não importa quão longe você tenha ido, a cruz de Cristo é o caminho de volta ao Éden espiritual. Jesus é o novo e vivo caminho, o segundo Adão, o restaurador de todas as coisas. Ele te chama pelo nome agora. Ele diz: Filho, filha, eu te formava quando ninguém te via. Volta, porque ainda há lugar no jardim. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureças o coração. Aceita Jesus como teu Salvador. Reconcilia-te com Ele. Recebe o sopro da vida eterna. O capítulo 2 de Gênesis nos revela a criação não só do universo, mas da intimidade e da ordem divina que Deus estabeleceu para a vida humana. Aqui, Deus demonstra sua majestade e sabedoria, não apenas criando o homem, mas moldando-o com suas próprias mãos, soprando nele o fôlego da vida, tornando-o uma alma vivente. Quão grandioso é o Deus que nos formou do pó da terra, nos deu vida e nos coloca num jardim de delícias para vivermos em comunhão com Ele. O descanso de Deus no sétimo dia não foi um simples repouso, mas um ato de santificação, um convite para que nós, seus filhos, aprendamos a valorizar o tempo que Ele nos dá, descansando em sua obra perfeita. Quantos de nós corremos sem parar, esquecendo que o Criador nos chama para um descanso sagrado, para renovar forças para contemplar sua glória? O Jardim do Éden é a imagem viva do plano original de Deus para o homem. Um lugar de beleza, provisão e proteção. Deus deu liberdade ao homem para desfrutar de todas as árvores do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, um limite divino que nos mostra que a verdadeira liberdade está em obedecer a Deus. Obedecer é um ato de amor e fé. Quando nos desviamos desse caminho, entramos no terreno da desobediência e da morte espiritual. Hoje, irmão, eu te pergunto, você tem respeitado os limites que Deus colocou em sua vida? Tem vivido em obediência ou tem buscado sua própria vontade, mesmo que isso signifique cair em tentação? O pecado não é um mero erro, é uma ruptura na comunhão com Deus, que só pode ser restaurada pelo arrependimento sincero e pela aceitação da salvação que Jesus Cristo oferece. Deus também nos lembra que não fomos feitos para viver na solidão. Ele mesmo criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, mostrando a importância do amor, do companheirismo e da união na vida do ser humano. O casamento é uma bênção divina, uma aliança sagrada, onde dois se tornam uma só carne. Se você está vivendo só, busque a vontade de Deus para a sua vida. Se está casado, valorize esse dom precioso. Hoje é tempo de escolher viver segundo o projeto divino, de aceitar a graça de Deus que nos chama ao arrependimento. Não espere o dia da morte chegar para se reconciliar com o Criador. Volte-se para Ele e confesse seus pecados e aceite o sacrifício de Jesus que nos traz vida eterna. A verdadeira liberdade está em viver para Deus, descansando em sua paz e vivendo em comunhão com Ele. Leve esta palavra no coração e permita que o Espírito Santo te transforme para viver segundo a vontade do Pai. Essa é a palavra e os conselhos. Deus seja sempre louvado.